Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem e para colocarem gostos neste programa a fim de que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate. Começamos por falar hoje de Portugal e de uma questão muito importante que foi agora abordada pelo Governo, discutida em Conselho de Ministros e relativamente ao qual há um projeto para legislar. Trata-se da corrupção. Durante muitos anos, os sucessivos governos minimizaram a importância da corrupção no país. E, na verdade, a corrupção leva ao país cerca de 18 mil milhões de euros de riqueza por ano. Isto é, muito mais do que a totalidade do orçamento da saúde e o orçamento da saúde quase somado ao orçamento da educação. É um problema que os governos se têm recusado a combater, colocando-o debaixo do tapete, dizendo que a corrupção não tem assim tanta importância em Portugal, e nós sabemos que tem. Sabemos muito bem os casos do BPN, do BES, os casos da EDP, agora o caso do Novo Banco, casos como até a TAP, onde negócios extremamente escuros entre a TAP e a Azul, uma empresa brasileira detida pelo maior acionista privado da TAP. Tudo isso são negócios extremamente escuros. Recentemente, um ex-secretário de Estado e deputado do PSD, Agostinho Branquinho, foi acusado de ter recebido mais de 200 mil euros de luvas por tráfico de influências com autarcas deste país. E o caso de Agostinho Branquinho é apenas quase uma gota d'água no oceano. O tráfico de influências torna-se cada vez maior, a corrupção atinge o aparelho de Estado, as autarquias, mas também as empresas privadas. Grande parte das empresas privadas estão completamente viciadas na corrupção, nomeadamente no que toca às empresas da construção civil, ou dos grandes negócios, do modo geral, negócios com o Estado, onde o tráfico de influências e a corrupção é bem conhecido. Felizmente, começou-se a encarar agora de frente esse problema. Vamos ver se as medidas a tomar são aquelas que se impõem ao país. Desde já se propõe algo parecido com a delação premiada existente no Brasil. Não é isso, que a delação premiada no Brasil é ela própria também um instrumento de corrupção e de injustiça, mas algo de semelhante à isenção de pena daqueles que denunciem a corrupção ou que, mesmo tendo participado nela, se tiverem tido vantagens, devolverem as vantagens que tiveram ao Estado, a impossibilidade, o que era muito importante, era algo que não se percebe porque é que há muito tempo não se tomou esta medida, a impossibilidade de empresas sujeitas da corrupção, a processos de corrupção, beneficiarem de subsídios, empréstimos e vantagens por parte do Estado. Finalmente, isso irá acabar e, se esperamos que estas medidas sejam levadas a cabo, será um grande passo em frente na luta contra a corrupção em Portugal.
Portugal que teve agora uma recessão algo superior ao esperado, não tanto inesperada como isso, e vamos já explicar porquê. Uma recessão de 16,5% relativamente ao período homólogo do ano anterior. Isto é, o produto interno bruto do segundo trimestre de 2019 foi superior em 16,5% ao produto interno bruto do segundo trimestre de 2020. Estima-se que no final do ano isto conduz a uma recessão de cerca de 9% no produto interno bruto. É uma recessão enorme, a maior desde há muitos anos, e há desde logo uma grande explicação para isto, que é a quebra no turismo. Portugal ressentiu-se imenso no turismo e se não forem tomadas medidas para que quer o turismo, quer as exportações e, sobretudo, a procura interna retomem o seu nível anterior à crise, medidas sérias, nomeadamente estas subvenções, estes empréstimos da União Europeia, poderá, inclusivamente, a crise no final do ano implicar uma perda do produto interno bruto superior aos 9%. Portugal pode valer-se, de certo modo, dos exemplos da Espanha, que, apesar de tudo, Portugal esteve bastante melhor do que a Espanha, cerca de 22,4% de recessão homóloga relativamente ao mesmo período, ao segundo trimestre de 2019. A Itália também, 17,1%, mais a França, 19%. Foram países do sul da Europa com recessões bastante acentuadas, inclusivamente superiores à de Portugal. Também não é de estranhar, porque todos estes países têm no turismo uma enorme fonte de receita. E praticamente o turismo esteve completamente paralisado neste período. Portanto, não é de estranhar esta recessão no segundo trimestre de 2020. Esperamos que venham rapidamente os fundos da União Europeia e que não demorem tanto como demoraram a ser aprovados. Porque se estamos agora numa recessão acentuada, a verdade é que essa recessão vai se acentuar ainda mais particularmente no último trimestre deste ano e eventualmente no primeiro trimestre de 2021, na medida em que com o inverno é expectável que a Covid, os problemas da Covid aumentem, que seja necessário tomar medidas de contenção da Covid mais acentuadas do que aquelas que foram tomadas e que volta um confinamento que nós esperávamos que já tinha sido afastado. Vamos ver se Portugal e a União Europeia conseguem contrabalançar, através de estímulos económicos, esta pandemia que está a destruir as suas economias. E se de uma vez por todas aprendem a que a produção, nomeadamente a produção industrial e agrícola, são industriais, são essenciais para as suas economias.
Europa deixou praticamente de dar importância à agricultura, deixou de dar importância à indústria, financiarizou a sua economia e o resultado está à vista. Está a Europa muito dependente dos produtos manufaturados da China e de outros países do mundo. Não é só a China, fala-se muito da China, mas também a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, a Indonésia, o Vietnã, fazem parte do conjunto de fábricas do mundo que exportam os seus produtos para a Europa. E exportam também os seus produtos para os Estados Unidos, e as economias, quer da Europa, quer dos Estados Unidos, revelaram agora toda a sua fragilidade nesta pandemia. Se a Europa, na zona euro, atingiu uma recessão de cerca de 15% no seu conjunto, uma recessão relativamente ao período homólogo do ano anterior, segundo trimestre. Na União Europeia, em conjunto, foi de 14,1%, portanto, para além dos países do euro, os outros países que não fazem parte do euro, nesse conjunto houve uma recessão de 14,1%. Essa recessão foi grande, mas enorme, a maior de sempre, de longe, que não existiu sequer na grande recessão de 1929, foi a recessão dos Estados Unidos da América, dirigidos por Donald Trump. Foi de 32,9% relativamente ao segundo trimestre de 2019. É algo de trágico para a economia americana, e isso deve-se, essencialmente, às fragilidades da atividade produtiva americana, quer na indústria, quer no setor primário, e não se vê agora na política de Trump algo que possa mudar o paradigma que tem existido desde há bastantes anos de desindustrialização e de financiarização da economia americana. A América entrou numa enorme recessão, numa grande recessão, e isso está a preocupar tremendamente Trump, que vê as eleições de 3 de novembro perdidas. Apesar de ter um candidato fraco, vê as eleições de 3 de novembro perdidas. E então agora tenta todos os meios, ainda até ao ridículo, para recuperar a desvantagem que tem em relação a Joe Biden. Faz parte desse ridículo, nomeadamente a diplomacia, a guerra diplomática contra a China, com a expulsão de diplomatas chineses do consulado de Houston, dizendo que era um ninho de espiões, como se todos os consulados de todo o mundo não fossem, de uma modo geral, ninhos de espiões. E a ameaça de fechar o TikTok, que é um instrumento de partilha de vídeos e de imagens chinês, e que funciona, que é muito utilizado nos Estados Unidos da América, e que agora Trump pretende fechar. Como se isso fosse assim tão fácil de fazer, como se não implicasse uma guerra jurídica a nível internacional, e como se isso não implicasse uma retaliação forte da China contra os operadores americanos, nomeadamente a Google. Mas faz parte da campanha de propaganda política, à moda de Goebbels, do nazi Goebbels, para se manter no poder.
E essa propaganda política acaba por estar ligada também à religião e à própria bruxaria. Trump partilhou no seu Twitter um vídeo de uma médica americana chamada Stella Emanuel. Essa médica recomenda o uso da cloroquina e diz que a cloroquina resolve o problema da luta contra o Covid-19 e que só porque ela não é usada massivamente é que a América está a sofrer este problema. Dizendo isto contra toda a evidência científica da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas americanas credíveis, de tudo aquilo que existe de credível em termos científicos a nível mundial. Isso veio de acordo à defesa que Trump faz do uso da cloroquina, que está muito ligada, no fundo, ao financiamento da sua campanha e negócios dele próprio. Só que Trump cometeu aí um erro grave. Essa senhora, Stella Emanuel, é uma camaronesa diplomada, licenciada em medicina na Nigéria e exerce a atividade médica nos Estados Unidos, mas simultaneamente é pastora. É pastora e entra no tipo de propaganda delirante, dizendo nomeadamente que a Terra está a ser ocupada por alienígenas, que as bruxas e os demónios estão a transformar-se em homens durante a noite para inseminarem as mulheres e depois elas com o sêmen dos homens, as mulheres com o sêmen dos homens transformam-se novamente em homens e vão inseminar, dormem com outros homens e inseminam outros homens e daí surge a destruição da espécie humana. Toda esta loucura que pressupõe o domínio da Terra por alienígenas e que Trump replicou e elogiou nas suas redes sociais. Claro que isso foi logo retirado das redes sociais e Trump percebeu o erro enorme e o ridículo em que tinha caído, dizendo que não sabia quem era. Mas a senhora disse algo de muito importante e que aí talvez tenha tido razão. É que os répteis estão a tomar conta da Casa Branca. Efetivamente, os répteis estão a tomar conta da Casa Branca e dos Estados Unidos neste momento. São os cérebros reptilianos que acabam por governar a América. É a ganância. Repare-se que essa senhora, Stella Emanuel, faz parte de um grupo chamado Tea Party, o partido do chá, e que é financiado pelas grandes empresas americanas apoiantes de Trump. Isto é, por aquelas grandes empresas americanas que apoiam a reeleição de Trump e que estão por detrás do protofascismo nascente nos Estados Unidos e dirigido por Steve Bannon e que, no fundo, são os grandes protagonistas da enorme concentração de riqueza nos Estados Unidos. Repare-se que desde os anos 80, desde o início dos anos 80 até agora, a riqueza do 1% dos mais ricos americanos aumentou cerca de 130%, enquanto que a pobreza dos mais pobres americanos, dos 20% mais pobres americanos, diminuiu quase na mesma proporção. Ou aumentou, a pobreza aumentou quase na mesma proporção. Portanto, aquilo que eles defendem, que essa Stella Emanuel é encoberta pela religião,
ela é pastora, é médica e é pastora encoberta pela religião. O que pretendem é, no fundo, concentrar a riqueza num cada vez menor número de ricos no mundo, particularmente nos Estados Unidos da América. Essa senhora depois disse que foi retirado o seu vídeo, os seus vídeos foram retirados do Facebook por propaganda falsa, e ela ameaçou o Facebook de que Jesus o apagaria, porque ela iria pedir a Jesus que apagasse o Facebook se ele não repusesse as suas imagens, mas afinal de contas parece que o seu Jesus não ouviu e o Facebook continua a não ter as suas imagens disponíveis. No meio disso tudo isso são tentativas desesperadas para se acabar, para Trump se reeleger e para Trump levar a cabo aquilo que ele pretende fazer, que é um autêntico golpe de Estado, algo de anticonstitucional, que é o adiamento das eleições. As eleições são no dia 3 de novembro, estão marcadas constitucionalmente para o dia 3 de novembro e esse prazo deve ser cumprido. Constitucionalmente não é possível adiar esse prazo e Trump tem procurado um golpe para adiar as eleições contra aquilo que é imposto pela Constituição, com o argumento de que a Covid implica o voto por correspondência e esse voto não é seguro, pode haver interferências nas eleições. Ele, que foi o grande beneficiário das interferências russas e não só nas eleições americanas, agora, com o pretexto de haver fraude nessas eleições de 3 de novembro, ele pretende o adiamento das eleições. Claro que mesmo os republicanos já lhe disseram que não, e portanto ele não vai conseguir isso, e daí todo o seu desespero e o recurso a essas panaceias ridículas, incluindo essa gente que está ligada à bruxaria e àquilo que existe de pior nos Estados Unidos. Terminamos, como habitualmente, com o Brasil, não deixando de falar no escândalo, no grave escândalo que aconteceu agora, que veio a público no Brasil, que foi a venda de ativos do Banco do Brasil a um banco de que é sócio Paulo Guedes, o Ministro das Finanças, que tutela, portanto, o Banco do Brasil, que é dono de um banco, o BTG Pactual, e esse BTG Pactual adquiriu ativos, isto é, créditos que o Banco do Brasil detinha no valor de cerca de 3 mil milhões, na terminologia brasileira, 3 bilhões de reais, adquiriu-os por cerca de 300 milhões. Isto é, adquiriu-os por 1/10 do seu valor. É um negócio, como se costuma dizer, um negócio da China que Paulo Guedes leva a cabo. O objetivo, essencialmente, é privatizar o Banco do Brasil, é fazer negócios com o Banco do Brasil, e o Banco de Paulo Guedes está aí na linha da frente para fazer esse tipo de negócios escuros. Já foi pedido um inquérito relativamente a esse negócio e esperamos que esse inquérito leve à queda de Paulo Guedes. Já levou à admissão do presidente do Banco do Brasil, porque o escândalo foi excessivo, e vamos ver agora, Paulo Guedes tem resistido a admitir-se, mas duvidamos que Paulo Guedes consiga manter-se no poder depois desse escândalo gravíssimo de corrupção que ele foi protagonista. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura.
pedindo que partilhem o programa nas redes sociais, que o ouçam na radiotransforma.net, no Facebook, no YouTube, que o partilhem e que coloquem gostos para que ele atinja os seus objetivos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.